Falar agora sobre a questão do número de casos de esporotricose, tá? Aliás, tem crescido a cada ano aqui em Maceió. Essa doença atinge os gatos, mas também pode contaminar os humanos. Para se ter uma ideia, em 2024, 21 pessoas testaram positivo para esporotricose. No ano passado, 2025, esse número mais que dobrou. Foi para 50 casos registrados aqui no estado. Eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo agora, para que a Maria nos traga informações, porque, Maria, que doença é essa e quais são os riscos que essa doença traz aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta? Deixa eu ver a Maria. Bom dia para você, Wilson. Muito bom dia para todo mundo que acompanha o Fique Alerta. Olha, é uma doença que preocupa, sim, e como você falou, tem avançado. Já é considerado uma epidemia, não só aqui no estado, como também em outros locais do Brasil. É uma doença característica dos felinos. Agora, como se pega? Quais as características? É por isso que a gente veio até aqui conversar com o Carlos Fernando, que é biólogo aqui da Unidade de Vigilância de Zoonoses, para falar então sobre isso. Carlos, primeira coisa, né? Quais são as características dessa doença, né? Como que ela é transmitida? Bom dia. Bom dia a todos. Bom, a esporotricose é uma doença chamada zoonose fúngica, porque é um fungo que é transmitido para os animais e de animais para o ser humano. É um fungo que habita normalmente o solo, está em galhos, em madeira, e aí esse fungo se alastra por ali. Um gato, uma pessoa vai passar por ali, se fere com aquela farpa de madeira, o fungo entra e acaba se multiplicando. Só que o gato, ele é mais susceptível, tem mais sensibilidade por conta da temperatura corpórea do gato, que é em torno de 39 graus, e o fungo achou essa temperatura maravilhosa, vamos dizer assim. E aí o fungo se multiplica muito mais no gato do que qualquer outro mamífero. Por isso que o gato hoje é o chamado vetor desse fungo. Por arranhadura, por mordedura, esse fungo ele é transmitido ou para os animais ou para o ser humano. E quais as características na pele? São feridas, tanto no gato como no ser humano? Isso, no gato a ferida ela é aberta, ela é úmida e não cicatrizável, ou seja, praticamente ela não cicatriza. Por isso que é um sinal de alerta que a gente já orienta aos tutores que têm animais, que quando surgir essas feridas, se é um animal que sai à rua e depois de um tempo por essas feridas, é interessante consultar um veterinário para fazer um teste, fazer um exame, se essa ferida é esporotricose ou não. Outras patologias podem acontecer, como leishmaniose, tumor de pele, pode se confundir com a própria esporotricose. Quando um ser humano adquire essa doença, a esporotricose, começa com a feridinha parecendo picada de mosquito. Só que essa ferida aumenta, fica purulenta e aparecem feridas sequenciais. Como assim? Se um gato arranhar ou morder na ponta do dedo, vai começar a aparecer bolinhas, feridas, seguindo ao longo do braço até o linfonodo. Porque o fungo, ele infecta a linfa e migra até o linfonodo axilar, por exemplo. Então, uma pessoa que foi mordida ou arranhada na mão, vai aparecer uma série de bolinhas que são características da infecção por esporotricose. Agora, existe tratamento na rede pública? Como buscar ajuda? Bom, existe tratamento, né? O SUS fornece a medicação para pessoas com diagnóstico confirmado de esporotricose, porém para o gato ainda estão tentando, né, fazer com que o animal também receba tratamento gratuito, mas por enquanto não. O tutor ele tem que arcar com o tratamento do seu animal, mas é uma doença totalmente tratável, totalmente curável. Como se trata de fungo é um organismo que demora mais para ser eliminado. Então, o tratamento dura de 90 a 120 dias. Agora, a gente teve, só em Maceió, foram mais de 500 casos positivos, né? Isso de 800. Então, assim, o número é bem grande e preocupa. Isso. Nós estamos falando de atendimento aqui na UVZ. Né? Então, desde 2020, quando implantamos o diagnóstico de esporotricose aqui em Maceió, o número só vem aumentando. Cada ano, nós aumentamos a demanda de exames e aumentamos a quantidade, estamos vendo aumentar a quantidade de exames positivos.
Ano passado, 2025, nós ontem terminamos o balanço epidemiológico e constatamos que 58% dos gatos que deram entrada aqui na UVZ foram positivos. Ou seja, de cada 10 gatos que nós atendemos aqui nas zoonoses, 6 foram positivos para a doença. O que nós dizemos que nós temos em Maceió uma alta endemicidade dessa doença que precisa ser realmente combatida com todo o rigor. Agora, quem tem pet, né, quem tem os seus gatinhos em casa, muitos tutores devem estar preocupados, né? Mas o que eu faço? Existe alguma forma de prevenir a doença? É não deixar um animal sair. A gente sabe que o instinto do gato é querer sair, né? Então, a primeira coisa é, se não for querer que o seu animal, principalmente as fêmeas, ele dê filhotes, então já faz a castração. Com a castração, você retira um pouco desse instinto do animal querer sair. Porque como a doença é transmitida por mordida ou arranhadura, são nas brigas e nas interações entre os gatos que a doença passa de um para o outro. Então, aquele tutor que passou pela sua rua e viu um animal de rua, um gato de rua com alguma ferida, e você tem esse gato, tutor tem um animal, então já evita que esse animal saia, porque ocasionalmente pode ser que o seu animal entre em contato com aquele animal que está ferido e não sabe se é esporocose. Então, toda a prevenção é pouca dentro dessa doença. Agora, Carlos, é importante a gente também alertar, né, muitos tutores, porque muitas vezes, e acontece isso, né, de ter um gatinho doente e acaba abandonando, né, porque o tratamento é demorado, não quer ter gasto, e isso vai piorar ainda mais o problema. Isso, aí a gente entra na parte da responsabilidade de ter um animal, de cuidar desse animal, né? Então, se todos nós pegamos um animal para cuidar, então é nossa responsabilidade cuidar dele como uma promessa de casamento, na saúde e na doença. Se o animal está saudável, cuidamos mais ainda. Se está doente, dobramos nossos esforços para cuidar dele, para fazer com que ele tenha um bem-estar melhor ainda. Ok, muito obrigada então pelas informações, orientações importantes aqui para você que está em casa, que tem o seu gatinho em casa também, para ficar atento em relação a essa doença, né? Aos primeiros sinais, se vê que tem alguma coisa diferente, tem que consultar um profissional e buscar essa ajuda, esse tratamento, não só para os gatos e também se a pessoa apresentar essas feridas aí, que são as características aí da esporotricose. É com você aí no estúdio, Wilson.